De volta com o Jornal Integração e hoje é dia do quadro O Assunto é Previdência. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria rural. Como que funciona? Será que mudou alguma coisa em relação à reforma da Previdência? Quem vai responder para a gente é o Dr. Salomão Vieira, que está aqui conosco e vai falar para a gente sobre todos os detalhes sobre esse assunto. Bom, Dr. Salomão, obrigado mais uma vez pela sua presença para falar de aposentadoria rural, uma vez que a nossa região é uma das mais produtoras aqui de Minas Gerais e é muito válido os trabalhadores saberem aí quais são os seus direitos, né? Olá, Henrique Silva, olá a todos os telespectadores, mais uma vez um grande prazer e alegria estarmos aqui para falar um pouquinho da Previdência e realmente hoje um assunto muito interessante, né? Muito questionado, que é a aposentadoria rural. A gente sabe que Pará de Minas e toda a região centro-oeste abarca muito a questão da produção rural, né? Insumos agrícolas e tem muita dúvida também o pessoal que trabalha aí na zona rural como se aposentar, principalmente após essa reforma da Previdência, como ficou, né, esse benefício de aposentadoria rural. E hoje a gente vai discorrer um pouquinho aí sobre esse benefício, o pessoal ficar inteirado do que mudou ou não mudou e quais alterações tiveram aí dentro desse benefício. Bom, e por falar na aposentadoria rural, esse é um benefício pago a todos os trabalhadores rurais. Dependendo, mulher e homem têm os mesmos direitos, porém, para tirar a aposentadoria rural, para garantir esse benefício, as idades são diferentes. Isso aí mudou com a reforma? O que ocorre? Dentro da aposentadoria rural, existem, né, requisitos necessários à concessão do benefício. Esse benefício, então, ele não prevê a necessidade, a exigência de contribuição com o INSS. Dentro do INSS, por exemplo, você tem os benefícios, né, de concessão, de programação dentro do INSS, é exigível que você tenha a contribuição necessária para complementar a concessão dos benefícios. A aposentadoria rural não tem isso. A aposentadoria rural ela exige 180 meses de atividade rural, que é nada mais do que comprovar a atividade no campo. Ou seja, o trabalhador, o segurado, né, especial, o trabalhador rural, que comprove 180 meses de atividade rural, ou seja, ele comprova o seu labor através de notas fiscais, através também de comprovação de atividade, um contrato de arrendamento, a documentação, né, do sítio, da fazenda, onde ele tem ali uma produção de grãos, produção ou pode mexer também com animais, porcos, vacas, a questão do leite também que envia para a cooperativa. Ele prova através, né, dessa atividade rural, no seu dia a dia, através desses documentos, a atividade rural. Como? Através de notas de venda de mercadorias, de compra de mercadoria, de trabalho prestado, de trabalho efetivado. Cooperativa, por exemplo, né, tem a nota fiscal do leite que compra desses fazendeiros. Então, comprova-se a atividade rural com esses documentos. Uma mudança significativa dentro da reforma da Previdência foi que, por exemplo, no texto original da Previdência não houve alteração sistemática no requisito idade para o homem, que é 60 anos, e idade para a mulher, que é 55 anos. Dentro disso não houve alterações. Uma alteração sistemática que teve foi praticamente no mesmo ano da reforma, que foi tirar a autonomia que tinha o Sindicato do Trabalhador Rural. Antes de 2019, o sindicato emitia uma declaração, o trabalhador rural ele pagava ao sindicato todo mês com a comprovação que exercia aquela atividade rural. E dentro disso, ele comprovava junto ao INSS com uma declaração que o sindicato emitia. O sindicato, através do seu presidente, emitia aquela declaração, falava as atividades que ele fazia, o período que ele trabalhou, em qual propriedade que ele trabalhou, e dentro disso acontecia dele aposentar por provar aquela atividade rural. A partir de 2019, isso não é mais possível. Todo segurado, seja ele homem, seja ele mulher, que exerce atividade rural, além de ter a sua contribuição com o sindicato, tendo ela ou não, falamos aqui de Sindicato do Trabalhador Rural, ele precisa comprovar através de uma autodeclaração que foi criada pelo INSS, que é praticamente a mesma declaração que o sindicato fazia. Só que essa autodeclaração agora é o próprio segurado que preenche, mas de acordo com documentos que ele tenha de toda a sua vida laborativa.
Então, por exemplo, ele vai, né, comprovar dentro ali do INSS 180 meses de atividade rural com contribuição sindical, contrato de arrendamento. Às vezes ele não tem o terreno, mas ele alugou parte de um terreno de alguém para fazer, então, para prestar esse serviço, para fazer plantação de milho, fazer plantação, né, de grãos, ou mesmo para fazer criação de gado, arrendou uma fazenda e comprova isso através da declaração de produtor rural. E também, além de outros documentos desde a sua infância, como que certidão de casamento dos pais para provar que veio de uma infância rural, certidão de nascimento, histórico escolar emitido por escola existente na zona rural, o certificado de reservista dele, que tem a maioria dos certificados de reservistas antigos, eles têm lá a profissão de lavrador, o título eleitoral antigo também, que não é esse novo, é um antigo que era grande, que vinha também a questão da profissão. Além disso, né, ele pode provar com notas fiscais de serviço prestado dentro dessa propriedade, essa atividade rural. Agora aqui, Salomão, em Minas Gerais a gente tem visto, né, isso aí, o Ministério do Trabalho também tem perseguido muito isso, a questão do trabalho escravo no labor do dia a dia, né, ali no trabalho rural. Aquele empregado que hoje ele não tem nenhum tipo de documentação, porém tem somente testemunhas, ele consegue comprovar isso sem a documentação física, sem toda essa documentação que você acabou de dizer? Não consegue. E acaba que gera um prejuízo muito grande para esse trabalhador rural. Importantíssimo esse questionamento que você fez, Henrique, pelo seguinte: antes de 2019, era muito comum o pessoal ir atrás, por exemplo, de um fazendeiro que tenha trabalhado para ele por dia, por safra, entre safra, e pedir ao fazendeiro que assinasse uma declaração, constando que no período X, né, de X a Y, aquela pessoa trabalhou naquela propriedade, na produção, na colheita, no plantio. E a partir de 2019 isso acabou, porque não é mais, né, aceito pelo judiciário, pelo próprio INSS, a prova exclusivamente testemunhal. E por que isso? Porque, infelizmente, existiu muitas fraudes. Muitas pessoas que não exerciam atividade no campo, muitas pessoas que não trabalhavam no meio rural, e aí, muitas das vezes, forjavam um processo de aposentadoria rural e conseguia se aposentar porque conseguia as declarações de proprietários de terreno. Então, por isso que acabou essa forma de você aposentar exclusivamente por prova testemunhal. Ele tendo um início de prova material, que trabalhou na roça, vai poder complementar com as testemunhas. Ele não tendo, ele não vai poder, entendeu? Aposentar por falta de comprovação dessa atividade rural. O próprio INSS, ele criou agora um cadastro onde ele cruza dados, né, com todos os órgãos vinculados à agricultura, agropecuária, são vinculados a um sistema próprio do INSS agora, que o produtor rural, ao comprar, ao fazer movimentação, ao fazer, por exemplo, o ITR, que é como se fosse a declaração do imposto de renda do produtor rural, que é o ITR, o CCIR, ao fazer o cartão de produtor rural, ele cruza dados e informa esse sistema do INSS automaticamente. Então, hoje, cada vez mais, né, eles buscam informatizar o sistema para cruzar dados, mas o que a gente fala muito com o pessoal, né, e orienta muito a população é o seguinte: para a aposentadoria rural hoje, você precisa comprovar a atividade rural através de trabalho rural e também de documentação específica rural, porque somente a prova testemunhal não tem mais garantia e eficácia para a Justiça Federal. Agora, depois da reforma da Previdência, nós vimos aí que o governo federal tirou dos sindicatos, isso de todas as categorias, mas principalmente do sindicato rural, que é quem representava esses trabalhadores, muito poder. Como que hoje os sindicatos exercem essas funções e hoje compensa para o trabalhador rural buscar o sindicato até mesmo para ele garantir os direitos, ou ele tem que buscar, por exemplo, um advogado previdenciarista, como o seu caso? A maioria dos trabalhadores rurais pagam o sindicato para buscar, no momento da aposentadoria, aquele amparo e assessoria própria. Todos os sindicatos rurais ainda continuam com essa assessoria de montar o processo de aposentadoria,
de pegar de realizar a declaração, os cartões de contribuição, as comprovações de contribuição. O que ocorre, Henrique, é muito importante a gente frisar aqui, é que as contribuições com o Sindicato Rural, desde quando tirou essa autonomia, de 2019, ela não tem mais o poder de garantir para aquele segurado, para aquele segurado do INSS quando for aposentar, o reconhecimento do direito ao benefício. Porque se ele tiver somente a contribuição, se ele não tiver uma prova, um conjunto probatório ali, além daquela contribuição, ele não vai conseguir aposentar. Porque muitas vezes a pessoa lá há 20 anos atrás teve uma carteira assinada, teve um contrato de arrendamento, começou a pagar o sindicato. Encerrou-se esse contrato e a pessoa simplesmente continuou pagando o sindicato, por achar que seria mais benéfico, por ter aposentadoria mais cedo. A gente sabe que no caso do homem é 5 anos mais cedo, no caso da mulher agora é 7 anos mais cedo, porque a mulher aposenta aos 55. Então tem muita gente que se beneficia do sindicato rural para essa aposentadoria. Quem não tem efetivamente uma documentação do período a ser comprovado, a contribuição do sindicato ela ficou ineficaz. Por quê? Porque você precisa comprovar, além da contribuição sindical, você precisa comprovar documentalmente que você exerceu a atividade rural. Em qual propriedade, em qual região, se você trabalhava por dia, se você trabalhava na questão do meieiro, que muitas vezes planta em algum terreno e divide a safra, se você trabalhava por boia fria, entende? Então você tem que comprovar qual era a qualidade, qual era a propriedade, deixando então o sindicato bem enfraquecido nessa questão. Agora tem que deixar claro também para os próprios proprietários rurais, os produtores rurais, que ao contratar às vezes um trabalhador rural, também ter essa noção, porque muitas das vezes a pessoa é muito simplória, não tem acesso a muita informação, porque por mais que a gente aqui da cidade saiba que a informação está aqui na palma da mão da gente, num celular que seja, muitas pessoas não têm nem sequer acesso, às vezes é só o rádio que está ali com a pessoa, Então, como que você acha também que deve ser a postura dos produtores rurais na hora da contratação? E ainda dentro dessa pergunta, aquele produtor rural que às vezes não pagou um direito para o seu trabalhador e tudo mais, ele pode receber alguma punição, alguma questão envolvendo isso? Dentro daquelas pessoas que não pagam, por exemplo, o INSS, não assinaram a carteira de seus colaboradores no período que estes trabalharam, é claro que esse empregador rural está sujeito a sanções trabalhistas. Ter aí, o empregado acionando a Justiça do Trabalho para poder reconhecer o vínculo, assinar a carteira dentro do período de 2 anos após o final do contrato, porque prescreve também, e ver seus direitos recolhidos. O importante de ter a carteira assinada, Henrique, é que todo trabalhador rural que tem a sua carteira assinada, ele não passa por esse processo de comprovação de atividade, porque tendo a carteira assinada, a contribuição é obrigatória. Então, por exemplo, se você tem uma propriedade rural e tem lá um caseiro, se você assina como trabalhador rural, se ele exerce as funções do campo, não é função do lar, ele pode, com esse contrato, aposentar aos 60 anos e com 15 anos de carteira assinada, como trabalhador rural. Exemplo também que pode aproveitar a regra para se aposentar como trabalhador rural é o pessoal que trabalha em granja. Pessoal que trabalha em granja, na coleta, na limpeza, na pega de frango, que é muito utilizado esse termo, na pega de frango, muitas das vezes é considerado como trabalho rural, a depender do que está descrito na carteira de trabalho. Então, dentro disso, o que fica, o que chamamos a atenção pessoal, que é o seguinte: se você vai contratar para você ter direito à aposentadoria rural, olha a questão de necessidade e possibilidade de assinar a carteira, porque muitas das vezes vai contratar por uma semana só, principalmente a questão de colheita, quando contrata para fazer a colheita de 15 dias, aí muitas das vezes não compensa você assinar a carteira, compensa você fazer um contrato temporário. Fazer um contrato temporário tem a mesma validade, desde que ele não seja extemporâneo. Porque o pessoal muito faz agora, Salomão, chegou a hora de eu aposentar, vou procurar uma pessoa que tem uma propriedade e vou fazer um contrato desde lá de trás. Vai ter serventia? Não. Porque a assinatura, o reconhecimento de firma das assinaturas, as testemunhas, vai ser de agora. Então vai ser um documento extemporâneo. Então ele não tem validade.
ele só terá validade se você tiver documentos a comprovar aquela atividade. Então, ficar muito atento por essa questão de vínculo, né, trabalhista, e também ficar muito atento à questão das contribuições sindicais. A que ponto que compensa fazer, a que ponto não compensa. O INSS ele não alterou as regras de concessão dos benefícios previdenciários em relação à aposentadoria rural. Tem-se as mesmas regras, 55 anos a mulher de idade, 60 anos o homem, 180 meses de atividade rural, tanto para o homem quanto a mulher. O que alterou foi o meio de provar a atividade rural. Você tem que aprovar, né? Você tem que comprovar documentalmente que aquilo, né, que você está declarando para o INSS é verdade, porque você tem meios probatórios a comprovar aquilo ali. Bom, Salomão, nós não temos mais tempo. Quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui. O público que está nos assistindo, como que pode fazer para tirar mais dúvidas com você? O prazer é todo meu, né, estar aqui, eu que agradeço. O pessoal pode sempre nos contatar nos escritórios, 37 3271 3163, tem o WhatsApp também, 37 99992 5790. O pessoal pode nos procurar para dar assessoria nesses processos de aposentadoria, seja ela, né, rural, urbana, pensão por morte, todos os benefícios, né, em caráter aí do INSS, a gente trabalha dando assessoria, até mesmo para as empresas, né, para atuar no segmento de benefícios por incapacidade, por exemplo, e podem sempre estar em contato com a gente, que é sempre um prazer poder atender. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, Henrique. Tá certo, Salomão, e obrigado a você que estava aí assistindo ao Jornal Integração. Nós temos um novo encontro amanhã, a partir das 20 para 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.